ler longa, 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo 10, 11 e 12. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10, 11 e 12. Amém? Eu já pude sentir a presença de Deus aqui. Eu não sei você, mas voltar já sentiu a presença de Deus aqui. Amém? E só vamos sair daqui de posse daquilo que o Senhor reservou para nós. Todos acharam? Amém. Amém? Está escrito assim, versículo 10. Assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele, para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou-a ao lado, para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. Em outras traduções, irmão, deve estar diferente. Versículo 11. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Versículo 12. E contaram ao rei Davi, ou contaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que pertence a ele, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade com alegria. Leremos de novo, querido. Vamos ler uma vez mais esse versículo 12, amém? Mas nós vamos fazer diferente, meu pastor, e não é heresia, eu estarei dentro da palavra. A gente vai trocar a palavra arca da aliança por presença de Deus, amém? Que é a mesma coisa. A arca representava a presença de Deus. Versículo 12. E contaram ao rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a Obed-edom e tudo o que pertence a ele, por causa da presença de Deus. Então Davi foi e fez subir a presença de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi com uma alegria. Amém? Então o Senhor sempre glorificando a esse Jesus maravilhoso, merece toda a adoração. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Nós estamos diante de uma palavra, de um texto da santa palavra do Senhor, a qual representa para nós um tempo diferente, tempo de prosperidade, tempo de muitas bênçãos, tempo de vitória, tempo de renovo, tempo de novas alianças, tempo de reconstruir aquilo que estava destruído. Davi, ele era alguém que foi escolhido por Deus. Davi, ele é homem segundo o coração de Deus. Para ser homem segundo o coração de Deus, escute isso por gentileza. Para ser homem segundo o coração de Deus, precisa viver, minha querida missionária Águida, o que Jesus escreveu ou deixou para nós em João capítulo 4. Deus é Espírito e está à procura de verdadeiros adoradores que adorem a Ele em Espírito e em verdade, porque importa que assim nós o adoremos. Davi, para ser homem segundo o coração de Deus, primeiro Davi, ele tem intimidade com Deus, busca intimidade com Deus, busca comunhão com Deus, busca conhecer a presença de Deus, para depois ele viver o que Deus tinha para ele. Vou precisar falar isso aqui uma vez mais, para ver se a igreja entende. Davi, primeiro ele tem intimidade com Deus, cria intimidade com Deus. Eu vou melhorar, para ver se a igreja entende. Davi, primeiro ele louva para Deus, ele adora a Deus, ele faz música para Deus, ele agrada a Deus, independente da situação, do cenário e do contexto. Por que, pregador? Porque a Bíblia diz acerca de Davi e relata a sua biografia dizendo que Davi enfrentava urso, enfrentava leão, enfrentava os animais silvestres que vinham para poder matar as ovelhas do seu pai. Detalhe, as ovelhas não eram de Deus, os animais que Davi olhava não era de Deus, era do seu pai.
mas Davi cuidava com excelência. Só que na mesma proporção, escute, em que Davi cuidava das ovelhas, Davi também adorava o Senhor. Na mesma proporção em que Davi defendia as ovelhas, Davi também preparava hinos de glória para Jesus. Davi está dizendo: não importa a tarefa que eu faça, não importa como é o dia, se o dia foi bom, se o dia foi ruim, se se levantaram contra a minha vida, se a feira no mercado foi 2 vezes demais. Davi está dizendo: independente do que eu faço, importante para mim é adorar ao Senhor. Meu Deus, é o que a nossa geração precisa entender e não entendeu ainda. É que independente do cenário, independente da situação, independente da condição financeira, o importante é adorar ao santo nome do Senhor. Para ser isso, para ser homem segundo o coração de Deus, precisa no mínimo ser parecido com Deus. Só que olha para cá, não tem como ser parecido com Deus. Em Gênesis ele está dizendo: agora façamos um homem segundo a nossa imagem e semelhança. Semelhança, querido, é o reflexo que você olha no espelho. Mas escute isso com sabedoria. Às vezes, meu pastor, quando nós nos olhamos no espelho e nos preparamos para vir para a casa do Senhor, e a roupa missionária águida não combina com o culto da noite. Às vezes o sapato não combina com a festa da noite. Às vezes o cabelo não sai como a gente queria que saísse. Mas a gente diz: esse do espelho não sou eu. Eu não queria estar. E às vezes julgamos nós, porque por causa da nossa aparência. E às vezes reclamamos porque nós estamos magros demais, ou estamos mais fortinhos demais. Independente da altura, do tamanho, da força, da aparência, o importante, me desculpe dizer, é ter intimidade com Deus. Salomão está dizendo: debaixo do céu é tudo vaidade. Pregar é vaidade, louvar é vaidade, pecado é vaidade. O importante é ter intimidade com Ele ainda, pastor. Por que, missionário? Porque a intimidade ainda faz a diferença. A intimidade ainda faz a diferença. A intimidade colocará você. Meu Deus, eu vou falar isso aqui. E se não quiser agora, não tem problema, eu vou falar do mesmo jeito. A intimidade que você tem com Deus, que você busca com Deus, te colocará no lugar onde muitas pessoas vão desejar e não vai alcançar. Por que, pregador? Porque preferiram o galardão da terra. E Jesus está dizendo: aquele que buscou o galardão da terra não terá galardão do céu. Mas quem tem intimidade com Ele, as portas do céu se abrem sobre a sua vida e você viverá o melhor de Deus aqui para essa terra. Davi tem intimidade com Deus, está fazendo a obra do Senhor. Davi está adorando ao Senhor. Enquanto Davi adora ao Senhor, existe uma promessa para ele. Escute isso, mas escute isso com muita sabedoria. Enquanto Davi está adorando a Deus, existe uma promessa preparada para ele. Enquanto Davi está cuidando das ovelhas do seu pai, deixa eu te falar uma coisa. Eu não preparei essa mensagem nessa proporção para essa noite, mas Deus fala como quer no meio do seu povo. E se Deus está levando por esse caminho, é porque existe alguma pessoa aqui dentro que precisa ouvir isso na noite desse dia. Pastor, se só uma pessoa receber essa mensagem, eu vou sair daqui alegre na noite desse dia. Enquanto Davi faz a obra do seu pai, enquanto Davi prepara hinos para Deus, enquanto Davi se separa para o Senhor, enquanto Davi prefere Deus, enquanto Davi prefere adorar, meu Deus, enquanto Davi está preferindo fazer Salmo 91, Salmo 93, Salmo 121, Salmo 78, enquanto Davi escolhe Deus, Deus escolhe a promessa que ia fazer. Enquanto Davi, olha para cá, enquanto a prioridade de Davi é o céu, enquanto a prioridade de Davi é a obra de Deus, enquanto a prioridade de Davi é cuidar das ovelhas do seu pai com zelo e com excelência, Deus está dizendo: enquanto alguém cuida da minha casa, cuida da minha obra, cuida do trabalho, cuida do evangelismo, eu estou cuidando da família, cuidando do trabalho, cuidando da finança.
fazer, quando você escolhe fazer a obra dele. Glórias e glórias e glórias e glórias, aleluia! Deus, escute isso. Deus nunca vai deixar de fazer por você aquilo que você entregou no altar para Ele. Enquanto você louva, Ele cuida. Enquanto você pega e zela, enquanto você está no culto levantando a mão para dar glória, Ele cuida da casa, cuida do altar. Glórias a Deus! Aleluia! Nada que você fizer para Deus, saia e vou. Tudo aquilo que você é uma pregadora, eu não sei louvar direito. Normalmente eu arranho dentro de casa, coloco o plebeque e a maior dificuldade continua fazendo, porque não é para o pastor, não é para a missionária, é para Deus. E quando você faz, deixa eu te falar uma coisa, quando você faz para Ele, a recompensa que vem do alto é de uma forma tão extraordinária, que a Bíblia diz, os planos dele é maior do que os teus planos, o sonho dele é maior do que os teus sonhos. Foi dito aqui essa noite, a última palavra não vem do homem, a última palavra ainda é dele. A última palavra ainda a aparência de Davi, escute isso, a aparência de Davi não era para reinar. Quem olhava para Davi dizia, não, Davi não serve para reinar, porque ele não tem aparência para ser rei. Não tem unção aos olhos do homem. Por quê, pregador? Porque tem homens que querem colocar unção em você. Não é o homem que coloca unção em você, meu Deus, é o céu que coloca unção na tua vida. Olhava para Davi e dizia, é gentil, de gentil aspecto e é de gentil semblante, não serve para reinar, não serve para casa, não serve para obra, mas o homem precisa entender que quem escolhe é você, não é o homem. Quem escolhe é você, não é você mesmo, meu Deus do céu. Ai, Jesus de Nazaré, quem te escolheu garante a tua vitória. Quem te escolheu sabe quem foi que ele escolheu. Amém, aleluia! Talvez olhando hoje, escute isso. Aleluia. Talvez olhando hoje para nós mesmos, a gente possa dizer, eu não tenho capacidade para isso. Essa chamada não é para mim. Esse ofício não é para mim. Louvar não é para mim. Mas a gente está acostumado a dizer, missionário, quantas vezes eu olhei no espelho e disse, eu não sei como pregar. Tenho vergonha, sou tímido. O que é que eu vou fazer em cima do altar? Querido, eu não tinha nem coragem de olhar nos olhos dos irmãos. Olhava para o fundo para ninguém, olhava para os meus olhos. Quem é que faz assim com as irmãs? Eu vim para louvar e louva com o olho fechado. É normal, eu me entendo. Meu Deus, eu já vi gente pregar, meu pastor, de olho fechado, com vergonha. É normal, eu me entendo. Mas deixa eu te dizer, existe um Deus que capacita os incapacitados. Existe um Deus. Se tem muito alguém fazendo, deixa eu te falar. É melhor você vir fazer de olho fechado do que não fazer. É melhor vir pregar com vergonha do que não pregar. Porque enquanto você prega com vergonha, louva com vergonha, existe alguém que está fugindo da obra. Mas enquanto você se dispõe para fazer, ele está dizendo, está fazendo para mim, vai ter resposta. Está trabalhando para mim, vai ter. Não ficará em vão. O que você entrega para ele hoje de recompensa, ele anota em algum lugar no céu, querido. Mas escute, vai doer, mas eu vou ter que falar. Não acontece no seu tempo. Acontece no tempo de Deus. Seja Deus. Não é da tua maneira, da forma como Deus quer. Não é do teu jeito, é do jeito como Deus planejou e sonhou para a tua vida. Glória a Deus. Porque nós escolhemos de uma forma, Deus escolhe de outra forma. Nós planejamos de uma maneira, Deus escolheu de outra maneira. Porque nós precisamos se adequar. Vou ter que falar, e se não quiser agora não tem problema. Nós precisamos se adequar na vontade de Deus. Verdade, papaizinho. Precisamos entrar pela porta. Escute isso aqui. Precisamos entrar pela porta. Só que tem um segredo para você vir. As pessoas rejeitam a porta estreita e quer a porta larga. Verdade, Deus. Vai doer, mas eu vou falar. Tem muito crente que está saindo da porta estreita, vai ir para a porta larga. Por quê, pregador? A porta larga é mais fácil. A porta larga eu consigo levar no irmão.
A porta larga eu consigo levar a colega. A porta larga eu consigo levar o namorado. Mas Deus te chamou para te colocar na porta estreita. Pregador, para quê? Para tratar com a sua vida e te fazer viver as promessas que Ele tem. Louvado seja Deus. Só vem promessa quem passa pela porta estreita. Verdade, aleluia. Na porta estreita é você e Deus. Oh, glória. Na porta estreita ninguém te vê. Te vê entrando, mas não te vê passando. Porque a tua experiência com Deus é você e Deus. E mais ninguém. Aleluia. Olhando para Davi, já não serve. Deus escolheu Davi. Só que quando Deus escolhe Davi, Davi vai passar por muitos processos. Só que é no processo que Deus aperfeiçoa. É no processo que Deus capacita. Aleluia. O processo não é para matar. O processo não é para vergonha. O processo não é para destruição. O processo é para aperfeiçoar você para aquilo que Ele precisa fazer. Davi é homem segundo o coração de Deus, ou não? Sim. Só que Davi é dotado de limitações. Davi é falho, como nós somos falhos. Talvez essa mensagem aqui seja para alguém que não queria escutar essa noite. Mas você vai ter que dar glória, mesmo sem querer dar glória, na noite desse dia. Davi é homem segundo o coração de Deus, mas também é falho e pecador. Davi é homem segundo o coração de Deus, mas Davi também é limitado. Só que o homem é limitado, escute isso. O homem é limitado, mas existe um Deus que é perfeito nos céus. O homem não tem capacidade de continuar da forma como Deus o estabeleceu. Vou repetir. O homem não tem condições de continuar da forma como Deus o estabeleceu para permanecer aonde Deus o colocou. Aí o que é que Deus faz? Aí, pastor, eu acho interessante. Jesus disse: é bom que antes de 2 e 2, porque se um cair, o outro levanta. É bom que antes não nada, porque se alguém te afrontar, tem alguém dizendo, alguém está te afrontando, mas eu estou orando por você. Eu estou intercedendo. Davi é falho limitado, mas Deus o escolheu. Então escute isso e entenda de forma sábia nessa noite. Não importa a situação como você está, não importa o estado como você está, não importa em qual situação você se encontra, quem te escolheu foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Ninguém nasceu homem segundo o coração de Deus. Ninguém entra no Evangelho com intimidade com Ele. Primeiro você levanta a mão para sentar, aí depois Ele vai preparar você para viver aquilo que Ele tem. Deus pega Davi falha, mas Deus está dizendo: falhei, mas é meu. Errou, mas é meu. Está em pecado, mas é meu. Glória! Louvado seja Deus, aleluia. Ninguém tem o direito de apontar o dedo na sua cara para falar do teu pecado, para falar do teu erro. Por quê, pregador? Porque o nosso advogado se chama Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele quem se entregou na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. E ninguém vai tirar de você o que Deus tem para você. Glória, aleluia. Só que escute isso, por gentileza, preciso entrar no texto. O texto de 2 Samuel, capítulo 6, fala sobre a presença de Deus. Sim ou não? A Arca da Aliança representava a presença de Deus. A Bíblia diz que pela desobediência da nação, por algumas vezes a Arca da Aliança, a presença foi tirada. Quando a presença é tirada, quando a Arca da Aliança é tirada, o homem não é mais a mesma coisa sem a presença de Deus. Mas, meu amor, eu posso louvar? Pode. Posso pregar? Pode. Você pode louvar sem a presença. Você pode pregar sem a presença. Você pode evangelizar sem a presença. Você pode fazer tudo sem a presença. Me desculpe dizer, você só não vai adentrar as portas do céu. Meu Deus, porque quando você caminha sem a presença, você caminha como um sepulcro calhado. Eita glória, em Isaías, capítulo de número 36, 37 diz: se colocar a mão sobre o sepulcro calhado, atravessa e sai para o outro lado. O que é isso, pregador? É a palavra dizendo: não
não adianta caminhar com Ele e permanecer vazio na presença. Se caminha com Jesus é para se encher da sua graça. Se está andando com Ele, tem que se encher da tua presença. Não tem como que ele está num ambiente como esse, numa igreja como essa, e permanecer vazio. Não dá. Não tem como estar num lugar que a unção de Deus, a graça e a glória do Senhor está sobre o ambiente e permanecer a mesma coisa. Você não entrou aqui essa noite para sair da mesma maneira. Você entrou essa noite para sair transbordando da presença do Senhor. Por que, pregador? Porque hoje não tem mais a arca da aliança. O que é que tem? A presença de Deus no meio de nós. Jesus disse: eu vou para meu Pai, mas eu vou enviar outro Espírito Santo Consolador. Para quê? Para estar convosco até a consumação do século. Eu não sei se você vai na glória ou não, mas desde quando eu entrei aqui já senti a presença do perdão da caminhada neste lugar. Então dê glória para Ele. Santo, santo, santo. A arca da aliança foi levada. Escute. E quando a arca da aliança foi levada, Davi se incomoda. Porque Davi sabia que mesmo sendo rei, ele não prestava se não tivesse a presença. E o que é a presença? É Deus. A arca representava a presença dele. Davi está dizendo: eu sou rei, mas falta a presença. Eu sou levita, mas falta a presença. Eu prego, mas falta a presença. Que é isso, pregador? Está dizendo que eu amo sem presença? Sim. Por quê? Porque o texto diz que Davi era rei, mas a arca da aliança não estava no meio de Israel. Por quê, pregador? É Deus dizendo, caindo do céu agora. É porque tem vezes que eu vou ter que te fazer entender que tem que descer mais para ter mais presença que vem mais. Eita glória! Mesmo se escute isso aqui que está no texto, veja depois. Davi percebeu que a presença do Senhor precisava voltar para dentro de Jerusalém. Só que a Bíblia diz que quando Davi levanta 25 mil pessoas, 25 mil soldados, para buscar a arca da aliança, no meio de caminho, a arca da aliança vai quase que tombar. Aí o texto diz que alguém chamado Uzá vai meter a mão na arca da aliança para segurar, porque quase que tombaria a arca da aliança. Eu fiquei pensando com os meus neurônios, pastor, de um jovem pregador que sou apaixonado pela palavra, e tentei entender como é que a presença tomba, como é que os bois deixariam a presença do Senhor cair. Aí a resposta que veio do céu caiu dentro do meu coração é que tem algumas pessoas abrindo mão da presença do Senhor e outros têm colocado a mão para segurar aquilo que alguém está rejeitando. Eu vou ter que falar, Deus colocou aqui que tem alguns que estão rejeitando a presença e que tem outros nessa igreja que estão abraçando a presença do Senhor Jesus. Mesmo que custe a sua vida, não abra mão da presença dele. Por quê? Porque você vai ser, ai, Jesus de Nazaré, você vai ser lembrado não por quem você é, você vai ser lembrado pela presença. Não seja lembrado por aquilo que você é, seja lembrado pela presença do Senhor na sua vida. Ele coloca a mão, o texto diz: Uzá foi fulminado na hora, por causa da presença do Senhor. Se não quiser dar glória, não tem problema, eu vou falar do mesmo jeito. É melhor morrer com uma presença do que viver sem ela na terra. É melhor deixar de louvar e ter a presença do que louvar sem a presença. É melhor deixar de pregar sem a presença do que pregar. Tem muita gente pregando que não tem mais unção, não tem mais graça, não tem mais nada e continua pregando. Aí Deus olhou para você que não é conhecido, é pequeno, e decidiu te dar a presença dele. Mas quando ele te dá, escute, quando ele te entregar
zele por aquilo que Ele te deu. Aleluia! Não despreze aquilo que Ele entregou em tuas mãos para fazer. Porque é valioso. Custou caro. Custou um alto preço. Vidas foram mortas para você ter o que você tem hoje aqui. Vidas foram perdidas para você ter o que você tem aqui nesta noite. Meu Deus, o que é que você tem? Você tem aqui dentro o que o ímpio não tem lá fora. Você pode receber aqui dentro o que ninguém te dá lá fora. Aqui dentro Deus pode te dar o que ninguém te deu lá fora. O que é, pregador? A graça, a unção, a aparência nova, vida nova, a graça, a unção, a do céu. Ninguém vai conseguir te dar. Só eu. A Bíblia diz que Davi preferiu não levar a presença para dentro da cidade de Davi. Escute isso, você vai entender a mensagem. Davi preferiu não levar a arca da aliança para dentro da cidade. E aonde é que Davi vai colocar a arca da aliança? Aqui eu entro no texto, a gente acabou de fazer lição. Na casa de Obed-Edom. Pastor, lendo a Bíblia Sagrada 3 vezes e já lendo a 4ª vez essa Bíblia, eu pude perceber que antes desse texto não se falou em Obed-Edom. E depois desse texto não se escreveu sobre ele. Obed-Edom está alencado apenas no capítulo 6 do livro de 2 Samuel. Mas quem é que fala sobre Obed-Edom? É o próprio Davi. Que é isso, pregador melhor? É que Deus vai usar alguém que tem para dar para você. Precisa trazer de fora para te dar aqui dentro. Ele vai usar de dentro. É que tem pessoas aqui que acham que só vai receber se alguém trouxer de fora. Deus está dizendo, a arca da aliança está aqui dentro. Obed-Edom não precisa ser reconhecido por mais ninguém. Porque Davi está dizendo, ninguém mais tem capacidade. Coloca na casa de Obed-Edom. Mas onde é que a arca tem que ficar? Na cidade de Davi. Onde é a cidade de Davi? Jerusalém. Jerusalém é a capital que tem a presença. Só que Davi está dizendo, é a presença, mas dá para repartir um pouquinho. Escute isso. Antes disso, Obed-Edom não era reconhecido. Depois disso, não foi escrito sobre ele. Mas Davi fala dele no capítulo 6. A Bíblia diz que a arca da aliança entrou na casa de Obed-Edom. Quando entra na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz para nós, não sou eu, é a palavra do Senhor, é aqui que diz, que quando a presença entra, escuta isso aqui agora com atenção, não olhe para cá. A própria Bíblia diz, leia depois se você quiser, capítulo 6. A própria Bíblia diz de que quando a presença do Senhor, que é a arca da aliança, escute, entra na casa de Obed-Edom, acontece algo que você deseja hoje, que eu desejo hoje, que nós queremos hoje. Escute isso. A Bíblia diz que quando a arca da aliança entra e está na sala de Obed-Edom, Obed-Edom passou a prosperar depois da presença. Glória a Deus. Escute, Obed-Edom passou a prosperar depois da arca da aliança. Só que entenda isso aqui. Você pode meditar comigo com essa mente que Deus me deu para meditar na palavra do Senhor. Antes ninguém foi na casa de Obed-Edom para poder abençoar ele. Ninguém bateu na porta de Obed-Edom para perguntar se queria um açúcar, um café, se queria um feijão. Ninguém perguntou. Mas quando a arca da aliança está na casa de Obed-Edom, aí Israel está perguntando aonde é que está a presença. Aí Davi diz, não está aqui, está lá na casa de Obed-Edom. Davi está dizendo, antes ninguém lembrava dele, agora com a presença do Senhor, todo mundo está dizendo, Obed-Edom, 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 traga para dentro da sua casa a presença. Porque com a presença dentro da casa, da tua
teu cativeiro muda. Louvado seja A Deus. imaturidade vai embora. A escassez deixa de existir. E passa a dar lugar ao quê? Prosperidade. Pregador, o que é prosperidade? Não é a conta recheada igual a nossa missionária Águia. Aleluia. O que é prosperidade? Não é o carro novo do ano na porta da tua casa parado. Não é. Prosperidade é falta de necessidade. É você dizer: eu vou no mercado hoje, vou fazer uma feira, mas só tem R$100 no bolso. Aí Deus vai fazer o sobrenatural e vai dizer: como ele tem a presença, eu vou usar o que não tenho para abençoar ele. Por quê, pregador? Porque a presença de Deus atrai prosperidade. Aleluia. Esse é um tema difícil de ser pregado. Por quê? Porque muitas das vezes algumas pessoas vão pensar que é riqueza, que é tesouro na terra. Jesus disse: não ajuntai tesouro na terra, ajuntai nos céus, aonde a ferrugem e a traça não consumem, não corrói. Davi disse: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. Por quê, pregador? Por causa da presença. É só por isso. É a presença. Aí o texto diz, Davi, o próprio Davi dizendo: e a arca da aliança entrou na casa de Obed-edom, e Obed-edom prosperou. Aí alguém vai dizer para Davi: a arca não vai subir mais não. O texto diz que a arca só ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Entra agora no céu comigo. Sai da terra agora. A gente vai aqui mês, querido, mês de fevereiro. Eu preguei em umas 3 igrejas, onde a campanha era 12 dias de clamor para 12 meses de prosperidade. A igreja que eu estou agora mudou das casacas. Era Assembleia de Deus Independente, agora é Ministério Madureira. E o homem já entrou dizendo: esse ano é ano de prosperidade. Aí eu fiquei pensando: como é que num ano como esse que a gente está vai ter prosperidade? Como é que num ano como esse que a gente está vai ter porta de emprego aberta? Como é que num ano como esse que a gente está, onde está tudo caro, só misericórdia, vai ter prosperidade? É que a nossa nação precisa entender que mesmo que seja 2025, 26, não importa o tempo, se tiver a presença de Deus na tua casa, pode passar pelo pior ano da terra, você vai sobreviver. Para viver a prosperidade que Deus tem para a sua vida. Escute: 3 meses a presença da casa de Obed-edom. Sim ou não? Sim. Quem é que vai levar a presença para cá, para a cidade de Davi? É Davi. Davi desce para a casa de Obed-edom. Aqui eu preciso abrir um parêntese para você entender. Quem busca a arca não é ninguém. Quem busca a arca não é o povo da cidade. Quem busca a arca é o próprio Davi. Por quê, pregador? Porque quem precisa da presença... Porque quem precisa da presença não precisa que ninguém vá levar para ele. Ele mesmo desce para buscar. O próprio Davi desceu. Só que se você ler o contexto da Bíblia, capítulo 6, depois em casa, versículo 1, 2, 3, a Bíblia vai dizer que está Aiô e Uzá levando a arca com alguns bois e alguns sacerdotes. Davi está dentro da cidade, fazendo o que, pregador? Dançando e bailando na presença do Senhor. Meu Deus, eu vou falar isso aqui, vai doer, mas você vai ter que dar glória. Davi está dançando, mas a arca não está na cidade. Davi está feliz, mas a arca não está lá. A arca está na casa de Obed-edom. Que é isso, pregador? Davi está feliz porque tem alguém prosperando. Davi está fazendo festa porque a presença de Deus mudou a vida de alguém. Aí tem meia dúzia que quando vê alguém prosperar, já faz bico. Cara,
café, não gosta, já tem a dizer, ele cresce e eu não cresço, ele prospera e eu não prospero, ele tem e eu não tenho, ele recebeu e eu não. O culto estava pegando fogo, só ele sentiu, é que ele decidiu descer para buscar. Ai, 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 vai ficar olhando ou vai descer para buscar a presença também? Davi desce para buscar a presença. E ele mesmo traz a presença para a cidade de Davi. Só que você lê no texto, escute isso. Você lê no texto, aqui é lindo esse capítulo 6. Você lê no texto, a Bíblia diz: a arca da aliança chegou na cidade de Davi. E Davi continuou a festa. Só que a prosperidade que está na casa de Obed-edom permanece. Vou repetir. A prosperidade permanece, porque Deus nunca vai tomar de você aquilo que Ele te deu. O homem tira, Deus não tira. O homem te cobra, Deus te dá tempo para você fazer. Eu vou ter que falar isso aqui, mas porque o tempo já está ali voando. O homem te cobra. E até, meu Deus do céu, e até te coloca contra a parede. Deus não, ele diz: entre na porta do teu quarto e coloca em prática a presença que eu te dei. Então, você começa buscando a presença, orando, pagando preço, colocando a cara no pó, para ele poder te dar aquilo que você está. É por isso que Salomão diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Jesus sempre orava de madrugada. O texto diz que Davi pega a arca da aliança e coloca na cidade de Davi, Jerusalém. Só que o texto diz que quando a arca sobe, a festa continua. A festa não para. Só que olha o contexto, vou encerrar agora. Olha o contexto. A presença subiu. Está todo mundo dançando. Davi abre mão das vestes reais. Pastor, Davi pega as vestes reais e coloca de canto. Pega a coroa e coloca de canto. Davi está com uma roupa de linho do éfode mais puro da época. E quem é que está observando da janela? A igreja entende, porque o pastor aqui é mano da terra. Mical está observando a festa. Só que ela observa e não participa. Ela olha e não desce. Ela vê e está criticando. O meu coração, missionária, já vou encerrar. O meu coração estremeceu por dentro. Por que, pregador? Porque depois da festa, olha para cá e escuta com carinho. Depois da festa, pode ler depois em casa, Davi foi parar. Para quê? Para abençoar as pessoas. Davi está abençoando as pessoas e está despedindo as pessoas para sua casa. Naquele dia saiu todo mundo abençoado. Obed-edom, as famílias, Davi. Uma alegria que só na cidade de Davi, por causa de quê? Da presença do Senhor. Escute. O texto diz que Davi está abençoando todo mundo. Ele está despedindo todo mundo para sua casa. Entendi que Deus não despede ninguém de mãos vazias. Aleluia! Independente quem seja, Ele vai despedir abençoado aqui na noite. Você não vai sair de mãos vazias desse lugar. Escute, a Bíblia diz que Mical está da janela observando. Paulo está pregando no Novo Testamento uma mensagem forte. Tem um rapaz sentado na janela. Só que escute, quem está sentado na janela não sabe se está dentro ou se está fora. Não sabe se olha para a mensagem ou se fica pensando no problema que deixou ele. Quem está na janela observando não sabe se dá atenção para o que está acontecendo ou se está lembrando da dívida que deixou em casa, do marido que deixou em casa. Se está aqui essa noite, esquece o que deixou em casa, meu filho. Foca na festa da presença do Senhor. A
vez que Mical está observando, Davi despede todo mundo, e meu coração se entristeceu, pastor, porque Davi despede todo mundo. Depois que ele despediu todo mundo, agora ele vira para sua casa. Olha para cá. E quando ele vira para sua casa, o texto diz: e Davi foi abençoar a sua casa. Quem é que veio ao encontro de Davi? Mical. Só que quando é que Mical veio? Depois que a festa acaba. Só que a Bíblia, todos estão acostumados a dizer que o melhor ficou para o final da festa. Só que quando a gente pega João capítulo 2 para dizer que o melhor vinho ficou para o final da festa, só tinha melhor vinho porque tinha Jesus na festa. Festa só é bom até o final quando tem Jesus, quando tem presença. A alegria só é completa quando tem um grandão da Galileia. Amém? 12 minutos eu encerro, vou encerrar. A Bíblia diz que Mical veio ao encontro de Davi. Só que eu aprendi, você aprendeu aqui, de que quem precisa da presença vai aonde a presença está. Davi não desce por causa da presença, Mical não desce por causa da presença. Ela desce para criticar o seu marido enquanto ele bailava na presença. Que é isso, pregador? É Deus dizendo: cinge teus lombos, aguenta o rojão. Por quê? Porque enquanto você estiver bailando na presença, sempre vai descer alguém para te criticar. Entendeu? Eu tenho que falar de novo. É Deus dizendo: toda vez que você estiver fazendo algo para Deus, vai se levantar alguém para dizer: para, não presta. O que é que você está fazendo? Você é rei, você tem, você é grande. O que é que você está fazendo? Davi está dizendo: na presença de Deus eu não me sinto ninguém. Eita, eu não sou rei na presença dele. Deus, Jesus. Aleluia. Aí o texto diz, encerra agora, de ao invés de Davi abençoar a tua casa, o último versículo é terrível, e diz: e Mical nunca gerou filho, porque criticou o homem de Deus. Vou falar de novo. E Mical nunca gerou filho, por ter criticado a presença de Deus. Vou falar outra vez. E Davi nunca gerou filho. Por quê? Porque só olhou e não participou. Mical nunca gerou nada, porque ao invés de buscar, não buscou. Ficou olhando, criticando o que ele estava fazendo. Então, para encerrar aqui, a mensagem é essa: não critique, participe. Aleluia. Saia da janela, desça para buscar. Aleluia. Nessa hora o glória vai embora, pastor. É Deus dizendo: se não quiser ficar estéril. Querido, esterilidade não é só do ventre, não. É de muitas outras áreas das nossas vidas que ficam escassas. Vou entregar agora, por causa das nossas críticas. O vaso não pode reclamar porque nasceu assim, foi escolhido assim, foi chamado assim, foi levantado assim. Mas o que preenche a tua vida é só uma coisa: a presença do Senhor. Davi está dizendo para a própria esposa: todo mundo saiu abençoado, menos você. Todo mundo levou uma porção aqui. Teve gente que levou carne. Está escrito assim, meu pastor, está escrito lá. Alguns levou um bocado de pão, outros levaram um pedaço, depois, um pedaço de carne, outros levaram odre de vinho para casa. Todo mundo saiu abençoado, menos Mical. Por que, pregador? Porque tinha presença na casa e ela foi a única que não desceu. Não, isso aqui é terrível. Ela foi a única que não desceu para buscar a presença. Eu não estou mentindo. Isso é o Antigo Testamento. No Novo Testamento, Atos capítulo 5, a Bíblia diz: e Herodes morreu comido de luxo por não ter dado glória para o Senhor. Novo Testamento, tempo da graça. Então, se há a presença, se desapega e entra na graça e desce para buscar. Aleluia! Glórias a
Aqui observa, não aceite que a festa termine sem levar a presença para casa. Aqui observa, não aceite ir para casa sem levar o que Deus tem para você. Não perca a oportunidade, porque a festa não dura para sempre. Bênção que o Senhor tem para você tem tempo determinado. O Senhor é paciente, mas vai chegar na hora que Ele vai dar uma puxada na corda e você vai precisar descer, mas vai descer quando a festa estiver acontecendo ainda. Não desça quando a festa acabar. Amém? Participe hoje enquanto está tendo festa. Isso aqui é a volta de Cristo. É a volta do Senhor. A festa está acontecendo ainda. Então participa enquanto tem a oportunidade de participar. Porque depois que acabar a festa, aí não tem mais como chorar pelo leite derramado. Amém? Alega a presença de Deus hoje e a tua vida nunca mais será a mesma. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor, porque Ele merece. Ele merece. E eu peço que eu possa